noite, gente. Tudo bem? Bom, essa é a fotinho do Luca aí, nos primeiros dias de vida. E agora, quando ele completou 5 anos. Eu vou contar bem breve a história dele, porque é uma história que daria pra gente ficar aqui horas falando. Eu sei que muita gente já sabe, mas tem outras que não. Tem bastante gente nova aqui. E também é uma história que sempre que eu conto, ela me toca de maneira diferente. Eu que vivi, né, tudo isso, ela sempre me toca de uma maneira diferente do cuidado de Deus, de como Ele cuida de todos os detalhes e como é impressionante isso, né? Mas o Luca, ele foi uma criança muito desejada. Eu e o Wesley, a gente queria muito ter filhos. A gente sempre falou de filhos, né? E na hora certa, a gente decidiu, né, que gostaria de ter filho. Fiquei grávida. E aí, com 12 semanas, logo no comecinho assim, da gestação, o primeiro exame que a gente faz, aquele morfológico, né? Quem já engravidou aqui sabe, você vai fazer esse exame, onde ele é um exame mais demorado, para pegar medidas do bebê e tudo mais. Logo nesse primeiro exame, a gente já teve a notícia de que seria uma gestação, né, que teria que ser interrompida. Na verdade, a síndrome que o Luca tinha era incompatível com a vida. Foi esse logo o diagnóstico que a gente teve com 12 semanas. O tempo foi passando, a gente procurou outros médicos para fazer morfológico, outros médicos para me acompanhar, e o diagnóstico sempre foi o mesmo. Ele tem uma síndrome que é incompatível com a vida. Com aproximadamente, e aí o final, né, seria que ele ou eu abortaria, ou ele nasceria, ficaria algumas horas vivo e morreria. A gente seguiu. No começo foi bem difícil, mas... No começo foi bem difícil, mas eu lembro que um dia o Wesley falou assim, todos os dias quando a gente levantar, a gente vai se olhar e falar, missão dada é missão cumprida. Se é isso que tem pra gente, é isso que a gente vai encarar. Então, todos os dias a gente levantava, orava e falava, missão dada é missão cumprida. Vamos para o nosso dia, né? E o tempo foi passando. Com esse diagnóstico, a gente não contou para a nossa família, a gente ainda estava tentando, né, absorver tudo isso, e, na verdade, tinha aquele fundo de paz, de que, calma, tem alguma coisa ainda para vir aí, né? E aí, com mais ou menos umas 24 semanas, com esse diagnóstico ainda, eu comecei a ficar com a barriga muito grande, né? E aí deu o diagnóstico de placenta-megalia, que é quando a síndrome passa para a placenta da mãe. E aí quem começou a correr risco também fui eu, porque se eu tenho um aborto assim espontâneo, alguma coisa, eu tenho uma hemorragia por conta dessa placenta muito grande. E aí, ok, vamos acompanhar. Com 26 semanas eu entro em trabalho de parto, que é exatamente o que os médicos falavam que vai acontecer. Seu corpo vai entender, vai querer expulsar esse bebê que tem uma síndrome e você vai entrar em trabalho de parto. Eu entro em trabalho de parto, a gente segue para o hospital. O meu médico que me acompanhava nem conseguiu chegar até o hospital. Eu vou para a emergência, a médica que faz assim, o exame mais ou menos 1 hora, fiz esse exame 1 hora, 1h10 ele nasceu. Ela fazendo o exame, ela falou, você sabe que seu bebê tem uma síndrome, né? Eu sei, né? Já tive, já tive algum... E ele deveria ter mais ou menos 1 quilo e ele estava na hora desse exame com 500 gramas. Então, assim, ele era abaixo de 1%, que é assim, menos de 1% das crianças que sobrevivem nascem com esse peso. E aí, ok, era 1 hora mais ou menos que eu cheguei, 1h10 já teve que fazer o parto de emergência, porque na hora que colocou, né, todos os aparelhos aqui, ele já não estava quase com batimento cardíaco. Fiz a cesárea, nasceu, fomos para o quarto, ninguém pôde ver, eu não pude ver, o Wesley não pôde ver, o que a gente sabe é que eles tentaram, né, ele nasceu já com parada e tudo mais, então eles tentaram... tem uma nota também, quem aqui já foi mãe sabe que quando nasce o médico ele dá uma nota para o bebê para saber como ele está, para saber o que de repente tem que fazer ali, né? E essa nota vai de 0 a 10, o Luca teve nota 2. Então é praticamente morto mesmo, né? E aí ele nasceu, levaram para a UTI, a gente não pôde ver. E a gente foi para o quarto, depois a gente conversou e falou, tá, a gente sabe que ele tem algumas horas de vida, o que a gente vai querer fazer, né? Tem que fazer enterro, não tem que fazer enterro, o que a gente vai sofrer mais, o que a gente vai sofrer menos. A gente já começou a conversar com isso. O Wesley falou, vamos conversar com o médico. Nisso, o médico da emergência entra e a gente conversa com ele e fala, a gente sabe da situação, já vim acompanhando faz um tempo. O que faz, né, quando tem 26 semanas? Eu nunca tinha visto uma criança nascer de 26 semanas e ele nasceu de 680 gramas, tá? No final, né, na hora que pesou lá, já estava com 680, muito melhor do que as 500 que tinham falado pra gente. E aí o médico falou, mas do que vocês estão falando? A gente, do problema que ele tem, da síndrome e tudo mais. E o médico pega e fala, calma, não. Ele nasceu muito bem para 26 semanas.
O que ele vai ter agora é todo o pacote de um prematuro extremo, mas ele nasceu muito bem para 26 semanas. A gente vai fazer um exame mais estendido para entender e tudo mais, mas aparentemente eu não vejo síndrome nenhuma. E aí faz esse exame, confirma que não tinha síndrome, mas aí começa todo o perrengue da prematuridade, né? 26 semanas, 680 gramas, foram 5 meses internado. Quando a gente chegou no hospital, eles falavam que a média era uns 3 meses, e a gente acabou ficando 5 meses. E para mim, quando falou 3 meses, eu falei, Deus, eu não vou aguentar 3 meses. É muito tempo, né? E aí a gente acabou ficando 5. Nesses 5 meses teve muita coisa que aconteceu, mas a gente viu o cuidado ali de Deus, né? Eu posso contar depois um pouco melhor várias coisas que aconteceram, mas uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, né? Quando a gente estava lá, que o médico falava assim, olha, eu não sei se desse dia ele passa, eu recebi a mensagem de alguém da igreja falando, a gente estava no culto da tarde da bênção e a gente orou pelo Luca correndo na igreja. Eu falava, gente, esse pessoal não sabe o que está acontecendo, né? Mas não, era a fé. E hoje, realmente, eu falo, até brinquei com o Gladys esse dia, eu falei, não é a mãe que não dá educação, é a oração de vocês. É resposta de oração. É resposta de oração, então ninguém fala nada aqui para mim, que é resposta de oração. Então, quer falar? Não, pode falar. Não, acho que eu terminei. E aí, foi 5 meses, né? De internação. O Gui, traz a fraldinha. Eu trouxe a primeira fraldinha que ele usou, está dentro da minha bolsa, e a touquinha que ele usou para mostrar para vocês, que até eu fico impressionada. Do tamanho? Tamanho. Essa é a fralda, a primeira fralda que ele usou por praticamente quase 1 mês e ainda ficava aqui, assim, nele. E essa é a touquinha. Então, assim, muito pequenininho. E aí, gente, né, o que confirma mais ainda o milagre do Luca é que depois do Luca, eu já tive 3 gestações, eu tive 2 confirmadas e uma que a gente desconfia aí, e tive um aborto com 10 semanas e com 12 semanas. Então, confirma mais ainda o milagre, né, do Luca. E também é mais um não de Deus, né? Mas o que a gente faz com o não de Deus? Eu choro muito, eu não vou negar. Eu choro no primeiro dia, mas no outro eu levanto sabendo que Ele tem uma vida abundante para a nossa família, que os planos dele são muito melhores e que eu ficar ali só chorando não vai resolver nada. Eu tenho que confiar e entender que a gente ainda vai ter mais filhos. Talvez esses filhos já estejam aqui na Terra, a gente não sabe, né? O que Ele tem preparado. Mas seguimos confiando. E o Luca é uma criança maravilhosa, tem dado sempre muito orgulho. E aí, gente, com essa saída dele do hospital, né, teve assim, muitos diagnósticos, ele teve muita coisa, broncodisplasia pulmonar, ele andou com quase 2 anos, fez muita fisioterapia, ecoterapia, tudo que vocês imaginarem. Agora, sim, é que ele parou um pouco de fazer as coisas, porque já está muito bem, né? Mas ele teve hemorragia, então... saiu com grande probabilidade de paralisia cerebral. Ele teve chama neucomalácia, que é quando o cérebro necrosa algumas partes. Ele teve grau 3 e vai até grau 4, foi um grau considerável. E isso, o que significa? A criança tem dificuldades motoras e cognitivas. O que, com o tempo, foi, né? A gente não percebe nada, não entende. Por que a gente quis compartilhar um pouco dessa história, né? Porque muitas vezes a gente vê aqui nas pregações, né, lendo a Bíblia, muitos milagres, né, que foram relatados, né? A gente poderia citar muitos aqui, né, diversos. E aí a gente às vezes tem um pouco de dificuldade de entender, né, nos dias de hoje, como que eu enxergo isso, né? E isso é parte da Bíblia acontecendo aqui na nossa vida, né? Amém. Nada mais do que isso, né? Então a gente quis trazer um pouco isso porque fica às vezes difícil da gente entender, né, como que Deus age nas nossas vidas, como que é o amor dele por nós, né? E muitas vezes, né, é o que o Orlando falou aqui, né? As lutas vão acontecer, né? A gente ter essa fé, ter o Deus que está conosco sempre, não vai nos blindar das lutas, mas a diferença é como nós vamos sair delas, né? Como nós vamos lidar com essas lutas, né? A confiança, né? E assim, o apoio da igreja foi muito importante também
durante esses momentos aí, né? Como a Laís falou, né? Às vezes a gente não entendia, né? Fala assim, poxa, a gente que está vendo aqui tudo que está acontecendo, e o pessoal orando, e é muito importante esse apoio, né? Então a gente queria deixar aqui o agradecimento público sobre isso. Assim. Amém. Só mais uma coisinha. Nesses 5 meses, os primeiros dias, né? A gente ficou assim, de casa para UTI, e a vida se resumia nisso. E você começa a enlouquecer mesmo, né? Eu ficava ali, quando eu não estava no hospital, eu estava no aplicativo do hospital para ver se estavam fazendo algum exame. Então você começa a enlouquecer. E a gente viu que não era um caminho bom. A gente ia ficar doente nisso, né? E aí, orando e tudo mais, a gente, né, chegou em uma música que a gente levou depois para os 5 meses, que é Esperar é Caminhar. Então, enquanto eu espero algo que não está no meu controle, que eu não tinha o que fazer ali, eu tinha como tirar leite para ele, eu tinha como visitar, mas eu não tinha muito o que fazer. Enquanto essa caixinha aqui está sendo cuidada por quem pode muito mais que eu, outras coisas precisam acontecer. Então, o casamento precisa continuar, a família, eu tinha pessoas fazendo aniversário da família, eu tinha outras coisas acontecendo. Tinha uma pandemia acontecendo, outras pessoas sofrendo tanto quanto a gente. Então, assim, o esperar é caminhar, né? Enquanto eu espero alguma coisa acontecendo, eu caminho com as outras da minha vida, porque senão tudo para e a gente acaba enlouquecendo mesmo. Amém. Amém. O testemunho, irmãos, ele testifica que o Luca é uma semente plantada. Não foi o pássaro que trouxe a semente. Não foi o vento que levou a semente. Mas o Luca foi uma semente plantada. Plantada no lar onde os pais também estavam plantados junto à ribeira. Onde a família estava plantada junto à ribeira. Pertenciam a uma igreja que estava plantada junto aos rios. E nós buscamos no Senhor a resposta. E é por isso que o Lucas está aqui hoje. Hoje nós vamos fazer o batismo do Lucas. Mas antes quero convidar você a ficar em pé. Nós não podemos deixar de agradecer. Nós já agradecemos aqui pela vida do Lucas, mas este é um momento especial, onde nós estamos, onde nós batizaremos aquele que, diante da ciência, por muitas respostas, o Lucas não estaria vivo. Pela visão humana, o Lucas não estaria entre nós hoje, não seria batizado. Mas é o Senhor aquele, né, que nos cuida. Como eu falei no começo, Deus é o Deus soberano e Deus é o Pai cuidadoso. E Ele cuidou do Lucas e nos proporcionou essa oportunidade de uma resposta de oração para a nossa igreja. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós agradecemos porque nós cremos que tudo o que aconteceu estava sempre, Senhor, debaixo da Tua soberania e do Teu amor. Nós cremos que o Lucas é a resposta, Senhor, às nossas orações. O Senhor ouvindo, Senhor, as nossas orações, o clamor dos pais, da família, da igreja, o Senhor nos concedeu a bênção de hoje ter o Lucas conosco. Senhor, nós somos gratos, porque o Senhor é um Pai que cuida dos seus filhos. O Senhor é o Pai que ouve e responde oração, e que no tempo certo, o fruto, Senhor, ele surge. A vida do Lucas, Senhor, é um fruto, resposta Tua, o nosso Deus. E nós reconhecemos, Senhor, como Paulo reconheceu sobre a vida dele, que nada vinha dele. E nada do que aconteceu aqui, Senhor, nós devemos, Senhor, aos homens, mas nós devemos somente a Ti. É o Senhor quem usou através da medicina, da dedicação, da ciência. Foi o Senhor quem permitiu que o Lucas, Senhor, sobrevivesse. E nós somos gratos, ó Pai, e nós reconhecemos e adoramos o Teu nome, porque o Senhor nos respondeu. Obrigado pela vida do Lucas, Senhor. Obrigado por ter plantado o Lucas entre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.